Nesse devocional, queridos, eu quero falar de um tema que é chamados por Deus. Quando você tem um chamado de Deus, queridos, pode passar o tempo que passar, mas aquilo vai se cumprir na tua vida. Porque quando Deus ele tem um propósito na vida de um homem, queridos, pode se levantar o que for, queridos, pode acontecer o que acontecer, mas ele vai ter que cumprir a sua missão. Todos nós, queridos, eu digo todos, porque todos nós somos chamados por Deus para pregar a palavra de Deus. Indiferente de eu ser um pastor, indiferente de eu ser o zelador da igreja, queridos. Eu não estou aqui menosprezando ninguém. Eu estou falando que todos nós temos um chamado a falar do amor de Deus. Só que existem chamados, queridos, específicos, onde Deus dá-nos missões que é só para nós realizar. E quando você tem esse chamado, queridos, muitos não entendem. Talvez você chegou aqui nesse devocional e você tem uma tarefa, você tem uma missão que Deus já falou com você há muitos anos. Eu quero relatar parte do meu testemunho aqui para mostrar para vocês que quando Deus chama, queridos, Ele vai endireitando as veredas, queridos. E para exemplificar um pouco aqui sobre o chamado, queridos, eu gostaria de falar um pouquinho, queridos, da vida de Davi. Por que eu gosto de citar a vida de Davi, queridos? Porque Davi era um homem que era igual eu e você. Um homem sujeito a falhas, um homem que pecou muito, um homem que errou. Mas ele tinha algo dentro dele que era um temor. E aquele temor, queridos, fazia com que aquele homem, no mesmo momento que ele cometeu alguma falha, algum pecado, algum erro diante do Senhor, ele confessasse o seu pecado, pedisse perdão e Deus recebesse a sua oração. Deus sempre estava com a vida de Davi. E eu quero dizer para você que Deus sempre está com a tua vida. Deus sempre vai estar te protegendo. Deus sempre tem preocupação com a tua vida. Mas você precisa ter uma aliança com Deus. Davi ele tinha uma aliança com Deus. Davi ele tinha um propósito de Deus porque Deus conhecia o profundo e o íntimo da vida de Davi. Quando Deus chamou Davi, queridos, Davi ele estava fazendo o quê? Ele estava lá trabalhando. Ele estava lá pastoreando ovelhas, queridos. Ele estava lá realizando um ofício. E o que eu quero dizer para vocês, queridos, que se você tem um chamado de Deus, queridos, você não precisa se preocupar não, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. Podem vir pessoas que sejam contra essa vontade de Deus. Podem pessoas falarem, queridos, que você não tem jeito, que você não é uma pessoa simples e que Deus nunca vai poder te usar. Mas Deus ele te usa conforme a sua vontade. E é Deus que nos capacita, queridos. Quando Deus chamou Davi, queridos, muitos olhavam, queridos, achando que ele não tinha capacidade. Quando Deus chamou Davi, queridos, muitos achavam, até o seu próprio pai achava que Davi não tinha capacidade para ser rei de Israel. O que fala lá em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor disse para Samuel, que foi o profeta que foi ungir: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Queridos, essa palavra Deus falou para o profeta no momento que o profeta olhou a aparência de um dos filhos de Jessé, queridos. Samuel estava ali olhando. Nossa, esse tem porte, esse parece um homem alto, isso parece um homem de aparência. Queridos, Deus ele não olha a aparência, querido. Deus olha a tua intimidade com Ele. E se você tem uma vida de intimidade, se você tem um relacionamento profundo, assim como Davi tinha com Deus, Deus vai te exaltar e Deus vai te levantar. Queridos, agora falando um pouquinho do meu chamado, queridos. Quando Deus me chamou, eu tinha lá meus 16, 17 anos, queridos. O pastor que Deus usou para falar comigo, queridos, ele já é falecido. E Deus falou através da vida dele que eu teria um chamado para pregar em muitas nações, queridos. E hoje, queridos, eu vejo aqui o YouTube como grandes nações, queridos.
O YouTube, ele abre fronteiras, queridos, para a pregação do Evangelho. Eu não tenho costume, queridos, de colocar aqui vídeos de escândalos do Evangelho. Por quê, queridos? Porque eu acho que eu tenho que preservar o Evangelho, queridos. Se as pessoas têm escandalizado o Evangelho, elas vão ter conta diante de Deus. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu quero que você, se você tem um chamado de Deus, se você tem uma promessa de Deus, se você é sincero diante do Senhor para realizar algo para o Senhor, faça de todo o coração, queridos. Pregue a palavra realmente que o Senhor quer ouvir. Pregue a palavra de arrependimento. Pregue a palavra de perdão. Pregue a palavra de reconciliação. Não vá na onda de outros, queridos. Infelizmente, hoje o Evangelho, queridos, está sendo bombardeado por pessoas que querem só os benefícios do Evangelho, queridos. Esse devocional, ele realmente é diferente. Eu preparei, queridos, aqui um script, como eu sempre faço, para mim não me perder na mensagem, mas Deus está conduzindo para outras mensagens. Então o que eu quero dizer para você, queridos, se coloca na posição que Deus quer que você esteja. Davi estava lá na posição que Deus queria que ele estivesse. Ele estava ali, queridos, pastoreando ovelhas, mas ele tinha o seu momento de intimidade com Deus. Se você quer realizar algo do Senhor, você precisa desenvolver uma vida de comunhão íntima com Deus. E era isso que Deus via em Davi. As pessoas estavam olhando a aparência. Então não olhe para a tua aparência, não olhe para a tua cor, não olhe para a tua idade, não olhe para a tua raça, não olhe se você sabe falar bem ou não, mas se Deus te chamou para uma missão, fica na paz do Senhor, fica realmente no azeite, fica na unção do Senhor, procura buscar a face do Senhor, porque Ele vai te capacitar. Não é a tua sabedoria, queridos, que vai fazer você o melhor pregador. Não é o que as pessoas pensam, queridos. Não é o teu porte físico, não é a tua aparência, mas é a presença do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel 16:13: Então Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu na presença dos irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Depois Samuel voltou para Ramá. Então, queridos, a unção de Davi por Samuel marca o início de uma jornada notável na história de Israel. Deus viu no coração de Davi qualidades que o agradaram e o escolheu para ser rei. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Davi e o capacitou para cumprir o propósito divino. Então, queridos, fica na posição que o Senhor te chamou. Se o Senhor realmente tem um chamado, queridos, a primeira coisa que você precisa fazer para você aplicar esse devocional: disponibilidade. Esteja disposto a responder o chamado de Deus, mesmo que lhe pareça inesperado ou desafiador. Às vezes nós não entendemos o chamado de Deus, mas você precisa estar disposto. Às vezes você pensa que você vai ser chamado por Deus para estar lá num púlpito, e às vezes Deus quer você pregando lá na rua, às vezes Deus quer você pregando no meio da tua família. Então esteja disponível à vontade do Senhor. Outro ponto para você aplicar nesse devocional: humildade. Assim como Davi, mantenha um coração humilde e reconheça a sua dependência de Deus. Davi, queridos, mesmo lá na posição de rei, mesmo depois de ter passado todo o processo, já tinha vencido Golias, estava lá na posição mais alta de Israel. Ele sempre reconheceu o poderio de Deus na sua vida. Então realmente reconheça o Senhor na tua vida. Tenha uma dependência total de Deus na tua vida. Se você é um chamado por Deus, queridos, dependa totalmente de Deus. Não vá por aquilo que falarem para você. Não se importe com o que vão falar para você, mas se importe realmente em fazer a vontade do Senhor. Mesmo que às vezes venha doer, queridos. Lembre-se lá do profeta Jeremias, queridos. O profeta Jeremias foi chamado de profeta chorão, porque ele chorava, ele clamava a Deus, porque ele pregava a palavra e o povo não queria obedecer, queridos.
E você pregar o evangelho vivos, muitas vezes você vai encontrar muita dificuldade, queridos. Pregar o evangelho de facilidade é fácil. Se eu pregasse o evangelho de facilidade aqui, queridos, esse canal já teria milhões de inscritos. Mas não, queridos, eu prego a verdade do Senhor, queridos. Então que você possa pregar essa verdade do Senhor, que você possa realmente tomar esse chamado de Deus e fazer a vontade de Deus. Busque pela presença de Deus, cultive um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração e da leitura da palavra. Então leia a palavra, estude a palavra, queridos. Seja lá como Timóteo, queridos. Seja como o bom obreiro, queridos, que não tem como o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estude, queridos. Se você deseja pregar a palavra de Deus, como eu falei, nem todos são chamados para pregar a palavra de Deus, mas se você deseja isso, estude a palavra de Deus. Estude a fundo, se dedique na oração. E, queridos, por último, para você aplicar, tenha coragem. Enfrente os desafios com coragem, confiando que o Espírito do Senhor está sempre com você. Então tenha coragem, porque vai precisar ter coragem, queridos. Vai precisar ter coragem muitas vezes para falar aquilo que o Senhor quer que fale. Para falar aquilo que a minha carne deseja é fácil. Mas para falar aquilo que o Espírito Santo deseja falar com você, queridos, não é fácil. É difícil, é luta. Mas, queridos, se posiciona na presença de Deus e continua pregando a verdade. Faça a vontade do Senhor. Neste momento eu gostaria de estar orando por você, assim como Deus fez com Davi, ungindo ele. E quando ele foi ungido, ele recebeu o poder do Espírito Santo em sua vida. Eu vou estar orando para que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida e você possa receber essa graça. Mas depois desse devocional, queridos, eu quero dizer para complementar, fica na paz, espere a oportunidade no Senhor, não se precipite, faça tudo segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Pai amado e Deus de poder, eu entrego, Senhor, cada vida que chegou a esse devocional, Pai. Deus amado, Deus bendito, nesse devocional eu falei de chamados por Deus, Pai. Em nome de Jesus, que cada um, Senhor, que se encontra realmente ser chamado por Deus, Pai, ser chamado por Ti, Senhor, que eles possam realmente ver a responsabilidade de fazer o melhor pelo Senhor e de pregar a Tua palavra santa e genuína, Pai. Deus abençoe cada vida que chegou a esse devocional, que o Teu nome, Jesus, venha ser glorificado em cada vida, Senhor. Deus abençoe todos que me seguem, Senhor. Deus abençoe a cada inscrito do canal, Senhor, a cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor possa estar acalmando esses corações, Pai. Visita essas vidas que têm pedido oração, Pai. Deus amado, Deus bendito, visita os lares, Senhor. Então, que cada um possa realmente saber da responsabilidade de ser chamado por Deus, que cada um possa fazer a Tua vontade e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Esse devocional, queridos, acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você receber as mensagens do canal. Também ativa o sininho conforme está aparecendo na ilustração para que o YouTube possa estar avisando quando eu subir um novo vídeo. Que Deus abençoe tua casa, tua família, que você tenha um dia lindo e abençoado na presença de Deus. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.